prazer estar aqui em mais um sábado do Evangelho. É um prazer rever, né, os rostos de vocês, que muitas vezes, né, eu não venho aos sábados, mas eu fico saudosa de vê-los, né? Então é muito bom estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu gostaria de começar, né, de introduzir essa palestra com os olhos um pouco mais físicos, para nós termos o entendimento desse nosso universo. Então, com a licença, né, do nosso, que também é outro palestrante, facilitador, Luiz Lima, eu peguei essas imagens, né, como é que a gente fala, roubartilhei de um estudo dele, né, que é bem interessante, para nós termos essa noção antes de olhar, né, espiritualmente, mas com o olhar agora, né, nosso olhar físico, né, material. Olha só, o nosso planeta Terra, ele faz parte de um sistema solar. Este sistema solar está inserido na Via Láctea. Até aí, né, tudo bem, são coisas que nós estudamos, né, que a gente vem já aprendendo. Esta Via Láctea, ela faz parte de um aglomerado local, com outras várias, né, vias, com outras várias constelações, que faz parte de um superaglomerado que está inserido num superaglomerado local. Então, se a gente vê aquele nosso planeta, né, esse planeta que amamos tanto e está ali, olha só onde ele está inserido nesse contexto. Nós temos, né, uma pequena percepção do tamanho que é essa casa do nosso Pai. E alguns dados também para a gente compor essa introdução. A astronomia, ela utiliza a medida, né, anos-luz, para calcular essas distâncias, né, do universo. Porque assim fica mais fácil, as distâncias são imensas. Então, é utilizada a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Para nós termos uma ideia, o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. A Lua está a 1 segundo-luz da Terra. E a galáxia mais próxima da Terra está a 2,5 milhões anos-luz da Terra. É muito tempo. Então, essa dimensão da casa, né, do nosso Pai é realmente infinita. Para vocês terem uma ideia, a NASA ela já sempre buscou, né, os cientistas sempre buscam quais planetas que oferecem condições semelhantes à da Terra. Porque eu acho que eles têm alguma intuição de, né, nos colocar em alguma navezinha alguma hora lá e vamos sair daqui. Só que não é bem assim, né, nós conhecemos. Né, não é dessa maneira que será feita essa transição planetária. Então, olha só. A NASA, eu peguei um exemplo aqui da Kepler 186F, que são várias nesse sistema, né, da Kepler. E esse planeta, que ele oferece condições muito semelhantes à da Terra, onde poderia haver vida, isso como, né, os homens científicos entendem a vida. Ela está simplesmente a 500 anos-luz da Terra. Se nós viajássemos a uma velocidade de 200 km por hora, olha só, nós levaríamos a bagatela de 2,7 bilhões de anos para chegar em Kepler. É uma viagenzinha em tanto, né? Vamos, exato. Você já adiantou minha palestra. Olha só, seria o mesmo que nós começássemos essa viagem, agora com horas espirituais, né, no reino mineral, e chegássemos a espíritos puros lá em Kepler. E vamos assim, né, depois dessa introdução mais científica, vamos entrar aí no que realmente nos interessa, que é o capítulo 3, né, do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim,
para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Como Emmanuel diz, né, que os evangelhos são pérolas, esse daqui eu considero assim mais que uma pérola, assim, é uma joia muito rara. Porque a própria mensagem, ela já está, o que ele quer nos passar com essas palavras, ela já está na intenção. Então, olha só, há muitas moradas na casa de meu pai, e daqui a pouquinho eu vou falar do não se turbe. Há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos uma conotação. São 3 conotações que podem ser variadas. Por exemplo, a conotação de espaços físicos. Mas Kardec nos traz essas moradas como casas mentais, como vibrações, como afinidades que nos transportam a estados, né, do espírito. Então, eu falei assim, gente, eu vou até voltar um pouquinho para vocês lerem mais um pouco. Como assim casa, morada, não é a mesma coisa? Não, não é. Daí eu fui buscar isso em direito. Porque eu falei, gente, o direito nos traz, vocês já leram o contrato? Fulana de tal, tal, domiciliada na rua tal, não sei o quê. Eu falei, domiciliada é diferente, né? Mora é diferente de casa. Então, o direito, eles nos traz que morada é uma estadia. Morada é um estado temporário, é um lugar temporário. Já a casa já tem a conotação de teto, já tem a conotação de um lugar físico, de proteção. E o domicílio é um lugar que escolhemos para nos fixar. Então, quando nós falamos de morada, casa e domicílio, nessa mensagem, a gente começa a ter uma ideia do que Jesus quis dizer com isso. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas a seu adiantamento. Mas Kardec nos diz mais. Ele falou que também pode ser o estado feliz ou infeliz que o espírito se encontra. Então, olha só, quando a gente tem uma aula aqui no KSSF, que as aulas são fantásticas, né, a gente vai pegar essas categorias de espíritos, né, e serão assim explicadas minuciosamente. Mas aqui, ao invés de explicar cada, né, classe de espírito, né, porque elas estão divididas nas ordens que vão da terceira categoria, né, que são os espíritos, né, imperfeitos, daí tem a segunda categoria, os bons, e a primeira categoria, os espíritos puros. Ao invés de fazer isso, eu vou lhe dar uns exemplos. Então, por exemplo, quando nós desencarnamos, olha só como é o estado vibratório que nós temos. Então, eu vou tomar como nós estamos falando da alma na erraticidade, são de espíritos desencarnados. Olha só, quando você desencarna, se você não tem noção da imortalidade, se você, culturalmente ou por religião, você não acredita, ao desencarnar, você vai permanecer no estado, na casa que você estava, no ambiente que você estava, e não vai entender o que está se passando. Vai ser muito difícil essa compreensão. O que aconteceu? Porque você não contava com aquilo. Se você desencarna, mas você está ligado tanto à matéria, tanto aos seus bens materiais, tanto aos vícios que você tinha, você também já está num outro patamar, né, vibratório, e vai continuar ali com aquilo. Você vai procurar pessoas que continuam nos vícios, que tinham as mesmas afinidades que você, e não vai, assim, mudar de vibração. Esta será a sua morada. Se você já tem uma visão da imortalidade, já tem uma noção da imortalidade, e você já tem um pequeno entendimento de que você precisa progredir, que aquela situação faz parte, você pode ter várias opções. Você vai procurar os seus parentes desencarnados. Opa, deixa eu buscar um auxílio. Você vai buscar amigos de outras encarnações. Isso você já tem uma noção.
que existem planos, né, espirituais. Então, você, veja, esse já é um outro tom vibratório. Se você continua com raiva, com orgulho, com sentimento de vingança, mesmo tendo noção da imortalidade, mesmo tendo noção, né, dos conceitos espirituais, você vai preferir continuar aqui, ligado à matéria, para prejudicar aqueles que, na sua consciência, lhe causaram mal. E são esses estados da alma, né, esses estados mentais, que nada mais são do que casas mentais, que Kardec nos trouxe como essas diferentes, né, moradas que nós somos transportados. Nós não somos, nós nos transportamos. Tudo isso por sintonia e afinidade. Então, tem esse livro fantástico, né, Pensamento e Vida, que é de Chico Xavier, né, e Emmanuel. E tem essa parte que é muito legal para a gente começar a refletir, né, sobre isso. A mente é o espelho da vida em toda parte. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Óculos, sem óculos, a letra está grande, mas não adianta. Por elas estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, a gente vê a responsabilidade sobre o que nós pensamos e o que nós vibramos. Quando o Espiritismo diz que não existe céu e inferno, que nós vamos, né, do céu para o inferno, quantas vezes durante a nossa vida, quantas vezes durante o nosso dia, no mesmo dia a gente navega, né, por esses dois extremos, bastando assim sair de um equilíbrio para um desequilíbrio, com uma notícia, com uma decepção, e a gente vai assim, né, navegando, né, de acordo com esses nossos pensamentos, com essa nossa vibração. Então, vocês imaginam, se nós formos calcular que nós espelhamos isso, tanto é que para o espírito, né, a gente não esconde nada, a carinha, né, bonitinha, bondosinha, a gente não esconde, né, no mundo espiritual. Porque está aqui ao redor de nós, no nosso campo mental, isso que nós espelhamos. E eu lembrei também do estudo, né, nosso do PIS, de quarta-feira, que são todos muito bem-vindos. Eu sempre aproveito na palestra para fazer um marketing, né, que é um estudo tão gostoso, né, Helena? Né, Helena? Daí eu aproveito para fazer um convite a vocês. Nós estamos estudando, no capítulo 27 da Oração do Horto, que é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier. Então, existe, né, nesse capítulo, Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e ele está na companhia de João, de Tiago e Pedro. E ele sabe, né, que ali ele já está prestes a ser capturado, né, pelos soldados e ser levado, né, para a crucificação. E ele já sabe de tudo isso. Então, ele vai lá para ele orar, para ele meditar, para vigiar e para orar, na companhia, né, dos seus 3 companheiros. Então, ele chega, né, para Pedro, João e Tiago e fala assim, olha, eu vou me retirar um pouquinho ali e eu vou orar ao nosso Pai e vocês fiquem vigilantes. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. Daí ele desperta e fala assim, puxa, eu falei tanto para vocês ficarem vigilantes e assim que eu me afasto, atenção, assim que eu me afasto um pouco, vocês adormecem. Daí ele sai de novo. Quando ele volta, e fala isso com vergonha. Quando ele volta, já estão adormecidos de novo. E ele fala, não falei para vocês orarem? E vocês já estão aí de novo, né, sem orar. E quantas vezes, olha só, nós fazemos isso também. Essa nossa invigilância é o que nos faz transitar desses espaços, né, vibratórios tão facilmente. Se nós fôssemos mais vigilantes, opa, esse pensamento não é meu. Ou esse pensamento não é saudável. Eu não estaria espelhando aquele tipo de vibração e pensamento. Vamos pensar nas nossas células.
A nossa morada também é esse corpo físico, concordam? Então, nosso corpo físico é aqui. As nossas células, para funcionarem, elas obedecem, elas são muito obedientes. Elas obedecem aos nossos comandos mentais. Então, quando a gente tem um pensamento, quando a gente tem uma vibração que não é salutar, é o que nós enviamos para nossas células. Então, olha só, esse nosso universo, né, que é esse corpo físico, ele também pode ser contaminado rapidamente e mudar a vibração das nossas células. Daí para se tornar uma doença grave, para somatizar, né, em várias outras coisas, é muito fácil. E nós, então, saímos, né, das categorias do mundo, não saímos nunca, né, das categorias da alma, né, das várias, né, categorias que nós temos de espírito, e vamos falar um pouco sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Olha só, como começam esses mundos habitados? Eles começam pela lei do progresso. Nós todos estamos, né, sob a lei do progresso. Eu considero a lei do progresso uma das leis assim que mais provam a existência de uma inteligência superior. Porque tudo progride, vai depender, inclusive, da nossa vontade. Porque é uma lei divina, é uma lei natural. Então, nessa lei divina está a lei do progresso. Nós estamos caminhando, cada um a seu passo, um mais lentamente, outros, né, mais rápido, para a evolução do espírito. Para sairmos, né, já saímos de espíritos assim mais primitivos, e estamos indo, inclusive, para um mundo de regeneração. Todos estão indo para esse mundo de regeneração? Não. A má notícia é essa. Temos certeza, quem está aqui, olha, eu estou indo para o mundo de regeneração. Depende de quem? Somente de cada um. Não vai ser o planeta que vai te escolher. Olha, chama aquele fulano, ciclano, sei que lá, fazer esse network aí. Não. Vai depender unicamente e exclusivamente da nossa vontade. Então, se nós tivermos, como nós falamos das moradas, das vibrações, uma vibração condizente a um mundo de regeneração, é lá que nós estaremos. Se nós não tivermos uma condição moral e intelectual, nós não estaremos certamente num planeta de regeneração. Então, existem essas transições de planetas, o que é fantástico. Eu estava no carro, né, conversando com meu marido, e a Rita aqui, ela é minha testemunha, ele não se acha desse planeta. Às vezes eu também acho que não é desse planeta. Então, ele diz que ele vem de um lugar que chama Zor, não? Não sei, esqueci. Ele não quer falar. Então, e daí teve uma vez a gente estava conversando assim, ele está aqui entre nós, eu estou aqui, né? Ele não é da religião espírita, né? Da religião judaica, o que para mim também é um aprendizado, é muito bom. Eu adoro estar, né, mergulhada em várias, né, opções de conhecimentos, porque eu já vim de lá, provavelmente, né, também. Todos nós já viemos de lá. Então, ele disse para mim assim, uma vez a gente estava assim numa discussão, ele falou assim: "Ah, vocês humanos são assim", não sei o que. Eu falei assim: "What?" Eu falei assim: "Como assim?" Ele não se coloca às vezes. Eu falei: "Gente, você deve ter vindo assim de uma outra, você ainda não, né, não caiu a ficha dessa transição planetária que você fez." E certos aspectos, desculpa, vou ter que dar o exemplo de novo, ele se sente um capelino assim, nesse planeta. Então, ele se sente num lugar que não lhe pertence. Eu acho isso assim muito curioso, porque eu me sinto no lugar que eu pertenço. Eu sinto assim que eu estou num mundo de provas e expiações, porque eu pertenço. O divino me deu nada mais, nada menos do que aquilo que eu precisava nesse momento. Então, ele me deu aquelas provas e expiações que ele sabe, ele confia, ele tem fé que eu consiga passar. E também não me deu molezinha, não, porque ele falou assim: "Se eu te der moleza, você vai demorar mais aí para evoluir."
Então, essa é a misericórdia divina, é fantástico. Para nós chegarmos, então, finalmente, né, nessa nova era. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, né, a criação, ele nos traz: o universo compreende a infinidade dos planetas que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Tudo isso faz parte, né, deste universo. E, gente, como se dá essa progressão, né? Como se dá essa evolução desses mundos? Essa evolução desses mundos, ela se dá em dois sentidos. Ela se dá no sentido horizontal e ela se dá no sentido vertical. Como assim? Olha só, nós somos assim, quais são, né, os tipos de mundo, né? Então, nós temos os primitivos, daí nós passamos para o mundo de provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Então, isso, né, verticalmente, nós saímos, né, de mundos primitivos, né, mais inferiores, para esferas, né, espirituais, esferas superiores. Como se dá essa comunicação? Moral. O nosso progresso moral. Claro que existe o progresso intelectual também, que é importantíssimo. Mas também, ele de nada vale se nós não tivermos, né, esse upgrade moral. Agora, horizontalmente, nós temos diversos planetas na mesma condição que a Terra. Então, a gente não pode imaginar assim, bom, nós somos o único planeta aqui em prova e expiação? Claro que não. São vários outros planetas similares ao nosso, né, com vibrações muito semelhantes à vibração do nosso planeta, que também estão paralelamente, né, acompanhando isso. Eles vão passar também para mundos de regeneração mais rapidamente ou menos rapidamente que a Terra. O que vai assinalar isso? O que vai depender? Essa progressão vai existir, porque é uma lei divina. Mas está na nossa responsabilidade, na picosfera que nós criamos, ajudar essa evolução do planeta. Numa das minhas aulas, eu estava comentando, né, que ainda nesse mundo de provas e expiações, ainda pondera o mal sobre o bem. Então, se a gente se fixar nisso, infelizmente ainda é uma verdade, senão não seria um mundo de provas e expiações. Porém, a gente não pode nivelar tudo, né? Porque como nós estamos passando para um planeta de regeneração, existem assim, lugares, existem pessoas, existem vibrações de missionários que são fantásticas, que estão aqui justamente conosco, estão assim, né, ao nosso redor, para nos ajudar a dar esse step. Então, é claro que quando estivermos mais próximos, né, desse mundo de regeneração, a nossa psicosfera será outra, será muito mais agradável. Existe no mundo de prova e expiação, de regeneração também provas? Certamente que sim. Agora, vocês concordam que serão provas que eu não sei se serão mais fáceis, porque ainda não cheguei lá, ou se serão provas que, pela nossa condição moral, nós já vamos encarar de outra maneira. Enquanto aqui a gente sofre, a gente adoece, a gente toma aquele como um peso, no mundo de regeneração, nós não estaremos livres totalmente, porque nós temos sempre que conviver, nós temos sempre que aprender para evoluir. Mas olha só, quando você está moralmente evoluído, o jeito que você vê a prova é outra. Então, aquilo passa por você com uma outra visão. Você dá outro foco para aquilo. É um desafio, não é mais um fardo. Né? É um desafio, muito bem dito. Então, olha só, eu fico pensando, agora no nosso país, que a maioria daqui, né, vem do Brasil, olha só a psicosfera que foi criada lá, né, durante tantos meses, anos, né, e eu converso com familiares, e eles falaram assim, eu não aguento mais. Porque aquilo, vocês concordam? Você vai mudando, né, aquela vibração toda, aquele campo mental vai se formando ali, né, ao redor daquilo.
Então, cabe àquelas pessoas, a nós, primeiro que estamos aqui, mas temos parentes lá e amigos, né? Vibrarmos também a favor, como acontece aqui nos grupos de oração. Então, sempre emitindo luz, sempre emitindo força, sempre emitindo, né, as boas intenções. Então, cabe a nós, né? A oração nunca ela é inválida. Então, o que pudermos fazer, né? Porque não é lá, não é aquele bairro, o Brasil. Somos nós, né? É o nosso planeta. Se ficarmos aqui só reclamando, 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 olha só, né? Esse mundo de regeneração ele vai demorar um pouquinho mais milhões de anos aí pela frente, né? Agora, vocês estão preparando esse planeta de regeneração para os seus filhos? Também. Mas nós temos que preparar os planetas, né, os mundos futuros, para nós. Se nós acreditamos na reencarnação, na imortalidade do espírito, nós temos que ter consciência. É a mesma coisa que chegar aqui, jogar um papel e falar assim, mas aqui não é minha casa. Não, ela é minha casa também. E eu vou embora agora no sábado, mas eu volto na quarta-feira. Então aí o papel está ali. Porque eu vou voltar, se Deus quiser. Então, na questão 55, né, do Livro dos Espíritos, tem essa questão bem interessante. Todos os globos que circulam os espaços são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Tapa na cara, assim, né? Esse aqui tapa na cara, assim. Porque muitos de nós ainda acreditamos, né? Nossa, a gente está assim, a última bolacha do pacote, né? Só que não é bem assim. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem em Deus que criou o universo somente para eles? Olha que pequenez, né? Então, isso é do nosso pensamento. Porque perante Deus, nós nunca somos pequenos. Isso é tão fantástico. Quando eu mostro aquela imagem assim, né, dos planetas, do universo, daquilo para chegar em Kepler, você demora 2,7 bilhões de anos, a gente imagina assim, meu Deus, como eu sou pequenininho. Nossa, que formiga, que areia de formiga, que coisa assim inexpressiva. Não é verdade. Deus nos considera grandiosos. Então, quando a gente pensa nesse mundo, nesse universo, não é para a gente achar que nós, assim, na parte, nós somos microscópicos. Aos olhos de Deus, nós somos gigantes. Gigantes nas nossas potencialidades. Gigantes nas habilidades que ele nos deu. Então, olha só, né, como eu disse, aí o planeta é uma coisa assim, né, quando a gente vê todas as fotos, incalculável. Mas vamos falar um pouquinho dessa nossa Terra aqui. Eu não sei quanto a vocês, eu devo ter vindo assim, de um planeta assim, muito primitivo. Porque, gente, eu vejo a imagem da Terra e me emociona. Uma vez, assim, quando chegou aquelas coisas de home theater no Brasil, de HD e tal, o meu cunhado colocou assim num telão uma imagem linda, que era promocional da empresa, da Terra com uma música. Eu sentei, depois eu ajoelhei e chorei, de tanta emoção. E eu pensei assim, depois desse estudo, mas que emoção foi aquela? É porque eu acho que eu devo ter ralado muito para chegar aqui. Então, para mim, essa terra, né, de provas e expiações, mesmo tendo tantos obstáculos, é uma vitória para nós. É uma grande vitória. Então, me emociona o cuidado que o nosso governador, né, me emociona isso aqui, olha, essa imagem do nosso supremo orientador, né, da evolução moral, nosso Jesus, que nesse livro, né, Caminho de Luz, que é um livro fantástico, quem tiver a oportunidade de ler, né, leia, porque vai acompanhando nesse livro, né, Emmanuel nos traz, assim, vai acompanhando desde a gênese planetária até os destinos da humanidade. Então, é um livro fantástico, porque ele vai falar, né, desde das primeiras reuniões, né, de Cristo, da formação do planeta,
planeta, até depois das migrações, né, dos capelinos. Então, quem gosta dessa parte do mar, não pode deixar de ler, porque traz muita informação, principalmente nessa parte da preparação da atmosfera. Como diz aqui, olha, acho que o Walter fechou lá. Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe e instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida e fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Então, quando a gente lê isso, e vocês se lembram lá no começo, né? Eu vos preparei, até coloquei aqui, ó. Vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei também para mim, para que lá você estiver, onde eu estiver, estejais você também. Então, olha só, se a gente for pensar, né, no Jesus, né, como esse espírito, né, crístico que participou de toda a criação desse planeta, ele não veio e não preparou? Sim, ele preparou. Agora, ele nos aparelhou? Aparelhou. Com o quê? Com o Evangelho. Ele nos aparelhou, ele deixou tudo, ele deixou essa bússola, como está aqui, ó, ele deixou uma bússola para nós. Ele nos aparelhou. E ele vai retornar não no sentido físico, né? Ele vai retornar no sentido de eu vou estar no mundo feliz e eu quero você comigo. É um incentivo, não é? É consolador, é motivador. Então, assim, eu preparei, eu te aparelhei para você ter ferramentas de estar comigo nesse mundo, né, de puro amor. Então é necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados da razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Quando esses pesquisadores, né, eles vão pesquisar sobre outros lugares, né, será que existe vida em outro planeta? Eles estão olhando, logicamente, somente com os olhos físicos, né? Porque se fossem olhar com os olhos espirituais, certamente, né, eles já constatariam isso. E esse nosso planeta, né, como nós falamos agora há pouco, que é esse nosso mundo, né, de provas, né, e expiações, ele é um planeta o quê? Ele é um planeta escola, porque nós viemos aqui para aprender. Ele é um planeta hospital, porque nós viemos aqui para nos curar, curar as nossas imperfeições, né, e as nossas feridas. E ele é um planeta prisão. Ele é um planeta prisão por quê? Porque ele ainda tem uma matéria bastante condensada. Nós precisamos do corpo físico aqui. Então, existem certas limitações, né, que são impostas. Mas essas limitações não são ruins, não. Porque muitas vezes nós somos tão desobedientes que a gente tende a desperdiçar a nossa encarnação. Então, a certo ponto, é até bom que ele seja assim, né? Para não deixar a gente fazer mais besteira e prejudicar ainda mais a nossa encarnação. Então, sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas, eu tenho aqui umas 3 perguntas que são assim, muito fáceis de responder. Por que são marcantes ainda as misérias humanas? Porque, simplesmente, né, nós estamos nesse mundo de provas e expiações e ainda não aprendemos, né, pela lei de Deus, que somos irmãos. Né? Então, nós ainda não aprendemos, ainda temos o egoísmo, o desamor, né? ainda somos muito apegados, né, ao lado material. Qual a finalidade de estar na Terra? É um planeta escola, não é? Então, é um planeta que nós vamos nos educar, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos aprender. Então, a finalidade de estar aqui é justamente passar por essas etapas, né, da melhor maneira que nós conseguirmos. Então, a gente vai sair desse planeta quando tivermos aprendido um pouco mais, né? Quando nós já estivermos curados, né, dos nossos males, entre aspas, e quando nós estivermos livres
para pensar com a nossa consciência e obedecer às leis divinas. Então, nós vamos pensar. Então, nosso livre-arbítrio ele será muito mais responsável. Então, nós faremos, né, menos bobagens. A Terra é uma escola... sim, estamos destinados a reencarnar indefinitivamente na Terra? Claro que não. Do mesmo modo que os hospitais, né, que os doentes saem dos hospitais, e as pessoas que se formam de faculdade saem, e as pessoas também deixam, né, as prisões, né? Olha, acabou meu tempo de prisão, também nós deixaremos esse planeta dessa maneira. A Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina, e aí encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências, causas das misérias humanas. Então, gente, só para a gente concluir, quando Jesus fala de preparar um lugar, é este estado que Jesus vem preparar, para que um dia nós possamos ocupar. Um lugar que não é só físico, mas é, sobretudo, sentimento, vibração, vontade e pensamento. Vocês se lembram no começo da palestra que eu falei para vocês de casa-morada, mas eu pulei domicílio? Eu falei um pouquinho de domicílio, né? Mas domicílio, o que, que é? É o lugar que nós escolhemos estar. Qual que é o nosso domicílio? É o amor puro, na sua mais pura condição. Esse será o nosso domicílio. Muito obrigada, muita paz a todos. Vai apagar a luz primeiro? Eu vou fazer Ok. Obrigada, Roberta. Ainda estou estreando, não sei se a altura da voz está boa.